Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é Luiz Felipe Cunha, que foi aprovado no 31º Exame de Ordem. Luiz Felipe, quero agradecer pela sua disponibilidade, vim até aqui ao Estratégia, conceder essa entrevista, falar um pouquinho como foi a sua preparação, uma preparação meio atípica, né, devido aí à pandemia da Covid-19, mas antes da gente começar a falar sobre sua preparação, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, quando ou se você já se formou em Direito. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Luiz Felipe Cunha. Eu passei no 31º Exame da Ordem, formado pelo UniCeub, em Direito. Já fiz 2 pós-graduações nesse meio tempo, quando a pandemia, isso tudo, né? E passei no 31º Exame da Ordem. E por conta da pandemia, ele só foi terminar, começou em 2020, foi terminar em 2021, a segunda fase, né? E quando foi que você se formou em Direito? 2018. E antes já tinha realizado a prova do exame, né? Já tinha realizado o exame antes ou foi a primeira tentativa? Não, foi a segunda tentativa. Inclusive, tenho muito a agradecer aqui ao Estratégia OAB e graças digamos, a grande qualidade do curso do Estratégia OAB, professor Igor Maciel, sempre muito atencioso, a gente conseguiu chegar ao êxito, né? Na segunda tentativa. Eu sempre falo que não adianta um bom material se não tiver um bom aluno, né? O mérito é todo do aprovado, mas sem dúvida nenhuma um bom material é a ponte, né? E o aluno faz essa travessia e o resultado não pode ser diferente senão a aprovação. E durante a sua preparação, você precisou conciliar, né, a preparação para o exame de ordem com trabalho, com outros projetos pessoais ou pôde se dedicar integralmente aos estudos? Não, conjuntamente aos estudos, eu também tenho outras ocupações, tenho empresa de eventos e também crio cães também, tenho um canil profissionalmente e junto com isso pude me dedicar boa parte do tempo aos estudos e devido à pandemia que ficou desmarcando por conta dessa questão toda, eu acredito que eu consegui estudar mais ainda, né? Porque marcava e desmarcava as provas, né? Então, quando marcaram para janeiro de 2021 a segunda fase, eu na hora era optativo, você podia optar ou não. Eu na hora optei por fazer a prova e graças a Deus logramos êxito. E para a primeira fase foi quanto tempo de preparação? Para a primeira fase, 2, 3 meses mais ou menos. Eu digo preparação exclusiva, né? Porque sem dúvida nenhuma a preparação começa já no primeiro dia de faculdade. Não adianta você achar que não vai te dar uma base, né? Mas você acredita que é necessário mesmo um estudo direcionado para o exame? Ou a bagagem da faculdade, ser aquele bom aluno, aquela pessoa que está ali todos os dias assistindo às aulas, tirando nota boa, é suficiente para realizar a prova do exame e conseguir êxito? Não acredito. Apesar de eu ter tido uma boa base, uma grande base, eu acredito pelo UniCeub, que é uma das maiores faculdades do país, acredito que a base foi muito boa, porém, o direcionamento para o estudo, para o exame da ordem é fundamental. Eu tenho certeza que o curso do Estratégia foi fundamental para conseguir lograr êxito no exame da ordem, sem dúvida. Como a gente já comentou, né, a primeira fase aconteceu em março, a segunda foi acontecer só em janeiro do outro ano, foi um exame bem atípico, né, foi a segunda tentativa. E como foi a sensação na hora que você viu que deu certo, apesar dos pesares, né, óbvio que foram circunstâncias aí que não estavam ao seu alcance, mas que independente de tudo que aconteceu, o resultado foi a aprovação no exame? É uma alegria incomensurável, né? Porque a gente saber das dificuldades e a taxa de reprovação, que eu acho que chega quase a 80%, né? Tanta gente, falando assim mais claramente, toma pau no exame da ordem, né? E ter logrado êxito logo na segunda oportunidade foi bastante satisfatório. Até porque muitos colegas de profissão que eu já tinha informações e tudo, passaram depois da terceira, quarta, quinta, oitava, 10ª tentativa. Eu escutei já falar muito isso, então eu acredito que foi muito bom e eu acho que ter escolhido o direito administrativo, ter me inscrito no Estratégia OAB e ter feito com o professor Igor Maciel foi
uma das principais trilhas para alcançar o sucesso no exame. Você comentou que a preparação para a primeira fase foi cerca de 2, 3 meses, né? Quantas horas por dia você se dedicava aos estudos? E nesse tempo, né, você foi radical, assim, porque na primeira fase ainda não tinha pandemia, então dava para ter uma vida social, né? Então, quantas horas por dia você se dedicava e você foi radical nesse sentido de aproveitar todo o tempo que você tinha realmente para estudar? Sim, a dedicação foi bastante, foi forte. No início, eu estudava de 6 a 8 horas por dia. É, eu não lembro bem, mas na primeira fase, na segunda fase, tinham dias que eu estudava 10 horas, tinham dias que eu estudava 4, variava um pouco, mas a dedicação foi bastante. Você comentou que adquiriu o material do Estratégia OAB, mas qual foi o método que você mais utilizou? Chegou a assistir videoaulas, se baseou mesmo nos PDFs? Me baseei nas videoaulas, nos PDFs e nos simulados, né? Eu fiz todos os simulados, sei lá, 3, 4, 5 vezes cada um deles, né? Então eu fiz e refiz, e fiz e refiz diversas vezes. E o material realmente do Estratégia OAB é muito bom. E chegou a fazer marcações, resumos, né, anotações à mão. No momento da videoaula, você conseguia se concentrar inteiramente ou precisava fazer alguma anotação para se manter ativo enquanto assistia a videoaula? Não, eu particularmente, eu preciso anotar. Então, quando eu tinha alguma dúvida, parava, anotava aquilo lá e depois dava sequência. As videoaulas são muito interessantes, bastante explicativas e o material complementar, que são os PDFs, também são excelentes também, muito bom, de boa qualidade. O Estratégia OAB você conheceu como? Eu acompanhava algumas aulas do Estratégia OAB já. Na primeira fase, eu não fiz pelo Estratégia OAB, eu comprei um livro de exercícios e eu só fazia exercícios. Então eu fiz em casa e acompanhava alguns simulados do Estratégia e tal, e algumas aulas também na base do YouTube do Estratégia OAB, e assistia, vamos dizer, diversas aulas de diversas matérias que eram gratuitas na plataforma, né, do YouTube. Então, a base foi praticamente essa da primeira fase, né? E a segunda fase eu adquiri o pacote da OAB, do Estratégia OAB, no direito administrativo, especificamente. Para a primeira fase, é muita matéria, muito conteúdo, né? É difícil você conseguir realmente ver tudo que pode ser cobrado na prova. Então, como foi a sua estratégia de preparação para a primeira fase, para conseguir abordar o máximo de conteúdo, mas sendo estratégico também? Eu escuto falar muito hoje, tanto dos professores do Estratégia Concurso, Estratégia OAB, de cursos preparatórios para concurso também, que uma das bases mais importantes para você lograr êxito em concurso público, seja na OAB, concursos públicos, por meio de exercícios. Então eu comprei um livro de exercícios, eu fiz aquele livro de exercícios mais ou menos umas 3 vezes. Então eu já gabaritava o livro de exercícios. Então digamos, eu fiz a primeira fase e não tive dificuldade não. Mas alguma matéria, né? Você se Não, travou em alguma matéria? Teve mais dificuldade em Não, alguma? por incrível que pareça, eu não fiquei, digamos, nem maravilhoso em nenhuma matéria e nem tão ruim em nenhuma matéria. Eu fiquei, digamos, numa boa média em todas elas, né? Eu fazia os simulados, eu tirava entre 7 a 8,5, mais ou menos, né? Então, estava bom. Eu tinha que tirar 6, eu acho que a média é 6, né? Então, eu ficava sempre acima da média. E você lembra qual foi a sua pontuação na primeira fase? Na primeira fase, Tem tanto tempo, né? tem tanto tempo, mas eu acredito que foi na faixa de 70%. Na segunda fase, a mesma coisa. Eu vejo, né, nas entrevistas que eu faço, que na hora de optar pela matéria da segunda fase, a grande maioria opta pelaquela matéria que tem mais facilidade. Mas eu já entrevistei pessoas que falaram que queriam se desafiar a realmente aprender um conteúdo, que teve dificuldade na faculdade e escolheram essa matéria para justamente se desafiar, né? Qual foi seu critério na hora de escolher? Foi direito administrativo, né? Direito Qual foi seu administrativo. critério na hora de escolher essa disciplina? Eu gosto de direito administrativo, tenho também interesse em fazer, estou estudando, iniciando um estudo também para procuradorias estaduais, municipais, né? E
e eu percebo que o direito administrativo ele é muito forte em concurso público. Então, uma das ideias foi me aperfeiçoar mais e ficar melhor em direito administrativo, pensando nessas outras possibilidades. Esse foi o meu direcionamento, na verdade, foi esse. Você comentou aí de concursos públicos, né? Não só o exame de ordem, mas concursos públicos também que exigem essa preparação direcionada, foram suspensos, tiveram suas provas adiadas durante o período de pandemia. E muita gente teve dificuldade de manter a motivação ou manter o ritmo de estudo. Como que você fez para manter a sua motivação? Teve dias que você realmente chutou balde, falou, ó, não vou estudar mais, vou esperar ter um novo comunicado falando aí da prova, ou você conseguiu manter um ritmo constante de estudo? Como foi para manter essa motivação, manter os estudos para a segunda fase? Eu acho que não foi fácil para ninguém, né? Porque as marcações, desmarcações, realmente eu acho que muita gente ficou desmotivado. Então, eu acredito que essa primeira prova de janeiro, que é da segunda fase, que foi opcional, as pessoas podiam optar fazê-la ou não, eu acredito que, não sei qual foi o percentual de pessoas que não a fizeram, mas eu acreditava que eu estava preparado. Fazia, às vezes dava uma parada, voltava, estudava 10 horas, outro dia estudava 4, outro dia não estudava, mas eu sabia que eu estava bem preparado, pela bagagem de estudo que eu já vinha mantendo, né? Então, apesar dos pesares, apesar da pandemia, e também eu particularmente gosto de ficar bastante em casa. Então, para mim não foi nenhum problema ficar em casa estudando, muito pelo contrário, bem tranquilo. E as semanas que antecederam tanto a primeira quanto a segunda fase, né, foram semanas de estudo, semanas de descanso, né, eu vejo que tem pessoas que gostam de acelerar o ritmo para estudar tudo aquilo que acham que pode cair na prova para se sentir mais seguro. Outros preferem desacelerar acreditando que vão chegar mais descansados na hora da prova. Então, como que você levou aí a sua última semana de preparação, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, para a segunda fase, melhor dizendo? Estudei até o dia anterior, fazendo exercício, fazendo os simulados na segunda fase, como na primeira fase, exercícios simulados diariamente até o dia anterior. E quando se fala em simulados, né, tem pessoas que fazem para simular o conhecimento, mas tem outros que querem simular não só o conhecimento, mas também a estratégia de prova, né, de por onde vai começar, sobre o tempo, né, para cronometrar o tempo. Os seus simulados, você fazia realmente como se fosse no dia de prova ou era mais para testar os seus conhecimentos? Eu nunca cronometrei, na verdade, uma das orientações, inclusive do professor Igor Maciel, era cronometrar, fazer isso aí. Eu nunca parei para cronometrar, mas eu sabia que eu estava sempre dentro do tempo, assim, dava uma sobra. Eu fazia geralmente 2 simulados por dia. Nos dias que antecederam a prova da segunda fase, eu fazia 2 simulados por dia. Então eu gastava aí, sei lá, 3 horas em cada simulado. Gastava 3 horas, aí dava uma descansada e fazia, vamos dizer, fazia um de manhã e depois fazia um de tarde para de noite. Então, não foi nada tão complicado, né? Luiz Felipe, você consegue enxergar erros na sua preparação? Ou erros que você conseguiu mudar a tempo, né, e alcançar a aprovação? Ou erros que se tivesse que fazer a prova de novo, ainda bem que não, né, você faria diferente? O que você acha também que foram os seus principais acertos, principalmente comparando, né, a sua primeira tentativa em que você não conseguiu a aprovação e agora essa segunda vez que veio a aprovação? Na verdade, a primeira tentativa, eu tinha tirado 6,8, de acordo até com alguns professores de direito administrativo, inclusive o professor Igor Marcel, que também acompanhou a primeira. Eu conversei com ele, mostrei a prova, mostrei para outros advogados e tal. Entrei com recurso na OAB e tal, eles me deram nota 5. Então eu acredito que, na verdade, eu passei na primeira oportunidade. Mas, enfim, fui reprovado, estudei de novo para a segunda fase. Eu acredito que a prova é bem difícil. A gente tem um leque muito grande de peças para estudar, de perguntas, de possibilidades de matérias, mesmo dentro do direito administrativo, que é uma coisa, digamos, até menor do que o penal, do que o civil, né? Tem menos peças, mas eu acredito que a prova é bastante difícil, bem complicada. Mas eu acredito que a preparação foi muito boa, o acompanhamento foi muito bom, o material do Estratégia ajudou muito, é muito bom.
graças a Deus deu certo e estamos aí, né? O que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Eu acho que o mais difícil, um pouco por conta da pandemia, é manter a sequência realmente de estar todo dia estudando e ver desmarcação, remarcação, desmarcação, remarcação. Então a gente algumas vezes perdeu um pouco, aí na hora que marcava a gente acelerava, mas como eu já vinha com uma bagagem vamos dizer, mais de um ano me preparando, eu acredito que foi até um pouco, digamos, menos complicado, né? E na reta final eu dei realmente uma acelerada, estudando, fazendo 2 simulados por dia, como eu falei, né? E para a gente encerrar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar agora os estudos para o exame de ordem? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada, né, já fizeram provas, mas infelizmente ainda não alcançaram a aprovação. Eu acredito que as pessoas devam fazer simulados, exercícios. O Estratégia OAB tem um vasto material para você que se matricula no curso do Estratégia. Você tem um vasto material lá, você pode fazer e refazer, se precisar de algum material complementar também. Eu acredito que é fazer simulados e exercícios. Eu acho e eu vejo que hoje em dia muitos professores orientam nessa linha de raciocínio. Então, ao meu ver, exercícios e simulados. Luiz Felipe, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação e compartilhar com a gente um pouquinho da sua preparação. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço, muito obrigado à Estratégia e boa sorte e sucesso a todos na preparação aí para a próxima prova do OAB. E podem contar que se fizerem junto à Estratégia OAB, é sucesso garantido. Obrigada pela confiança, Luiz Felipe. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir mais informações sobre o próximo exame de ordem, acompanhe o Estratégia OAB nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!